Pessoal, deu start na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar nossa aula propriamente dita, tá? Eu vou compartilhar com vocês o vídeo informativo sobre as diretrizes do Senai Unidigital, tá? É importante a gente sempre estar lembrando dessas diretrizes, vou incluir o som, tá? E depois do vídeo vamos voltar à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Foram a diretriz do cenário digital. É importante sempre a gente estar reforçando, né? Porque essa web aula aqui, ela não é simplesmente uma aula gravada, tá? É uma aula ao vivo, né? Ou seja, está disponível para você caso você tenha a disponibilidade e tenha a flexibilidade de ser gravada, porque aí vai ser disponibilizada para você, tá? Novamente, deixa eu compartilhar aqui que aí fica melhor. Sempre muitos alunos perguntam, às vezes até na segunda, terceiro C, né? Ela não é avaliativa, tá? Mas ela é ao vivo, por quê? Porque caso você tenha essa disponibilidade, você pode comparecer. E o ideal, né, era que desse tempo para você aparecer. Sei que muitos, por exemplo, eu tenho uma turma de Pires do Rio e praticamente 100%, só um, ele não é eletricista de redistribuição. O eletricista de redistribuição ele trabalha no regime de plantão e pode ser que no dia da aula você esteja de plantão, tá? Então, a aula é deixada gravada aqui, não tem a necessidade de frequência, pelo menos para o técnico aqui, né? Já no de aprendizado, a gente faz frequência, né? Só relembrando isso, tá, pessoal? E frisando que é importante que vocês não faltem os momentos presenciais, porque esses, sim, esses são obrigatórios você ter a presença neles, tá? E não tendo a presença, você não vai ter nota. Lembrando que ela compõe 51 pontos, tá? Dos 100 totais e a do EAD vale 49. Ou seja, você não vai conseguir passar só com a nota EAD e muito menos só com a nota presencial. Você precisa ter um equilíbrio com as duas, tá? E geralmente a recuperação, só com exceção do módulo básico, é que você tem questionários gerais, tá? E, no, e depois do módulo básico ao módulo 1, a partir do módulo 1, a recuperação
né? A gente tem essa recuperação aqui, eu chamo ela de recuperação paralela, né? É uma recuperação que você ainda pode fazer no período, só que ela vale um pouco menos aqui, tá? Já a recuperação mesmo, né? Se você, por exemplo, faltou alguma aula aqui no presencial e não fez atividades, dependendo, você tem que fazer duas recuperações, a recuperação do presencial e a recuperação do EAD, tá? Então, fica de olho, pessoal, nisso, beleza? A aula de hoje aqui é a segunda aula, ou seja, análise da segunda atividade. Vamos acessar nossa página aqui. Então, relembrando, na última aula, deixa eu abrir a SAP aqui, né? Última aula, eu fiz a análise da planilha dos preços unitários, tá? No meu saiu um preço aqui, vou até pegar ele aqui como referência. Eu dei o exemplo aqui, ó. O serviço até então, né? Obviamente, a gente a gente precisa colocar o valor aqui, né? Por exemplo, eu coloquei como a cobrança do RT e foi só o memorial descritivo das instalações elétricas. Obviamente tem mais etapas aí, né? Igual eu falei na aula passada, você vai arbitrando valores para essas etapas aqui, tá? Então, lá na atividade 2, deixa eu tirar. É porque tem um menu flutuante aqui que vocês não enxergam. Às vezes ele atrapalha eu minimizar a tela aqui, como eu divido em duas, tá? Então, pessoal, vamos lá, em situação de aprendizagem. Lembrando que eu já pedi para a Laura já deixou o material extra que vocês vão utilizar para orientá-los na hora de elaborar, tá, modelos, como é o caso dessa segunda atividade aqui, tá? Ainda continua na mesma SAP. Tá aqui a proposta, que é a atividade 2. Deixa eu já aqui. Então, você fez a planilha de preços unitários, arbitrou, tá? Arbitrou ela aqui. Esse menu flutuante aqui não diminui. Deixa eu ver se tem um jeito aqui de diminuir ele. Desculpa, pessoal, eu apertei aqui no botão aqui de anotação. Eu vou tirar aqui esse painel de anotação, tá? Tirar ele, porque ele não. É porque essa flutuante aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, cada item aqui, né? Memorial descritivo, memorial de cálculo do aterramento. Por exemplo, aqui em Goiás, não há necessidade de aprovar o projeto de aterramento, só o projeto elétrico, tá? Aí, quando eu falo na necessidade de aprovar, eu tenho que me posicionar melhor aqui. Não há necessidade de aprovar frente à concessionária de energia, mas é preciso ter um profissional que seja encarregado dos cálculos e do dimensionamento do aterramento, tá?
É igual essas casas aí da Caixa Econômica, né? Minha Casa Minha Vida aí, por exemplo. Por exemplo, o engenheiro civil, ele pode assinar até a carga do eletrotécnico, que eu acho um absurdo, né? Mas é aquela história, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, a norma ainda do CREA aí, ela é deficitária nesse sentido, né? Porque como que o mesmo que é um engenheiro, né, ele só tem um semestre dessa disciplina e o eletrotécnico, ele tem várias disciplinas relacionadas à elétrica e ele pode assinar a mesma carga que é de 800 kVA, tá? Então, o engenheiro civil, ele pode fazer isso. E essas casas aí da Caixa, aí, por exemplo, como não tem uma potência muito alta, é igual o condomínio, né? Tem um condomínio aqui, que eu aluguei aí, ele é, ele é fechado, porém as entradas de energia e entradas de água são individuais. É lógico, professor, tem lá o geral, né? E depois vai derivando para os individuais, né? O de energia. Não, é literalmente cada residência, porque assim, o condomínio você tem a entrada central. Eu acho que eu tenho até um exemplo aqui, se não me engano, acho que está na NTD 14, essa norma antiga aqui. Ah, não, é na antiga 04. Estranho, deveria aparecendo. Mas é estranho. Desenho deveria estar aparecendo aqui no final. Será que eu troquei para uma versão muito mais antiga? Só um minuto aqui, pessoal. 04. Só tem uma 04 aqui. Deixa eu ir na instrução técnica aqui. É estranho. Deixa eu abrir aqui, que aí ele mostra nas miniaturas aqui o desenho. É, é porque deveria estar lá na 04. Não sei por que que ele não. Ver se tem uma instrução técnica aqui. É, bom, pessoal, era para estar literalmente aqui no final.
Esse desenho ficava aqui no final. Por algum motivo eu devo ter desatualizado ele. Infelizmente, como você disse, quem tem esse arquivo tem, quem não tem mais, não tem mais acesso. É, enfim, eu vou tentar mostrar aqui. É o seguinte, por exemplo, aqui é o condomínio, tá? Que é a entrada do portão de entrada aqui do condomínio. Cada caixa dessa é uma casa, tá bom? Nossa, que tem um desenho que mostra exatamente isso aqui, tá? Até lá no final que tem um parque. Então, o normal é você ter uma medição agrupada, tá? Bom, mas pelo menos essa 04 aqui, ó, ao normal, ó, isso daqui é uma medição de policarbonato. Deixa eu pegar uma mais comum, que senão vocês, ó. Aí esse aqui é um exemplo de medição agrupada. Aí geralmente, quando é um condomínio fechado, esse daqui é horizontal, né? De casas, tem o vertical, que é o de apartamentos, que é o mais comum. Aí geralmente você tem essa medição agrupada, em que você tem um disjuntor geral para todos, tá? E dele vai derivar, né, essa caixa que chama mufla, vai derivar para cada medidor de energia, dependendo do tipo de cliente. Essas menores aqui são para clientes monofásicos, e essa maior aqui são para clientes, eles chamam de caixa polifásica, ou seja, não necessariamente só trifásica, ela pode ser bifásica, tá? Então pode ter duas fases e pode ter três, essa caixa maior aqui. Inclusive, eu já morei em um apartamento em que ele tinha duas fases lá que que energizava o apartamento, tá? Embora todas as tomadas fossem monofásicas, mas é uma questão de distribuição aí de carga aí, de tipo de cliente, tá? E daí essa agrupada aqui, ela geralmente ficaria aqui na frente do condomínio, né? O normal, ela ficaria aqui na frente. E aí o leiturista todo mês ia olhar uma por uma aqui e deixar a conta de energia para cada uma dessas casas. Daí a não agrupada, né? É nesse caso lá, ó, aqui é a calçada, né? Daí a rede de distribuição tá aqui, ó, os postes. E essa energia, em vez de vir aqui direto aqui, né, para essa medição agrupada, ela vai dos postes que estão ou do mesmo lado da rua ou do outro lado da calçada aqui, tá? E interliga nesses dois aqui, outra rede aqui, tá? E aí é como se fosse casa normal, tá? Daí, essas individuais aqui não precisa de aprovação na concessionária local, tá? Precisa só de um profissional que faça uma ART ou uma RRT aí, né? É porque como é um empreendimento, né? Aí vai dar mais credibilidade. Mas simplesmente eu poderia mandar aqui um eletricista sem projeto, obviamente um eletricista mais experiente, né? Que
sabe fazer projeto aí do zero sem necessariamente ter um projeto para ele acompanhar, tem uns experientes que sabem fazer isso. Daí ele faria a instalação elétrica e pronto, não aprovava na concessionária. E é o que muito engenheiro civil faz, tá? Principalmente nesse tipo aqui de condomínio. Aí a RT, ela não é de um eletrotécnico ou de um engenheiro eletricista, ela é de um engenheiro civil, tá? Mas, infelizmente, né, é, ele tem atribuição para isso, tá? É a mesma carga aí que o eletrotécnico. Aí já nas industriais, até 800 kVA também ele pode aprovar, né? Só se a carga extrapolar esse valor é que não tem a necessidade. Beleza. Então, depois que, né, fez que fez a planilha de preços unitários, você vai precisar pegar os dados dessa planilha, por isso que eu pedi para vocês salvar, né? Porque essa aqui é a primeira tarefa, tá? Vocês vão estimar aí a quantidade, o homem-hora aí de cada tarefa aqui. Aí nesse caso aqui da RT, você só precisa do engenheiro aqui, ó. Aqui é porque ele falou que não precisa colocar o homem-hora, né? Você só coloca o valor da RT. É igual eu fiz aqui. Eu chutei que essa RT aqui fosse R$ 100, mas no final das contas ela vai ser um valor muito maior, tá? Deixa eu colocar um valor factível aqui. Deixa eu pôr, sei lá, R$ 1.500. Então, pôr um pouquinho mais barato aqui, tá? Vamos supor que tá 1.200 aí. Deixa eu pegar um valor menor aqui, 700, tá? Salvar. Agora, né, para a atividade 2, ó, tá vendo a proposta técnica que você vai ter que redigir? Você vai ter que, na verdade, é, fazer a alteração dela. Como eu sei que tem muitos alunos aqui que talvez até trabalhe na área, mas nunca fez esse tipo de serviço, o que que eu pedi, né, para a Laura fazer aí, ó? Ela colocou aquela pasta, tá? Lembra que ela tá aqui. Inclusive, ela já colocou aqui, ó, pôs até o selo dessa aula que eu tô gravando agora, tá? Já deixou tudo pronto, só pronto para eu colocar o link aqui da gravação de hoje. Aí tá vendo, ó, material extra, atividade 2. Você vai baixar esse material extra aqui, tá? Assim como você fez para a primeira atividade, tá? Agora vamos lá. Esse eu vou deixar aberto. Ó, eu deixei para vocês ó, isso aqui é o material extra, tá? Vamos lá. Então, pessoal, elaborar uma proposta técnica aqui. Lembra que eu falei que o projeto industrial, o método de cálculo, aquele algoritmo que vocês aprenderam lá em projetos elétricos prediais, tá? É o mesmo. A questão é que a maioria das tarefas aqui, com exceção da última atividade, que é a atividade 5, né? São quatro, mas ela está numerada aí como 5. Essa última atividade, pessoal, ela
é de cálculo, tá? E ainda essa atividade que é de, né, a única que é de cálculo da SUC, ela geralmente não é feito na mão igual a gente vai fazer aqui quando chegar a hora aqui para a gente fazer a análise dela. Geralmente o cálculo é feito automático pelo CAD-PROG, por isso que eu estou sempre citando o CAD-PROG, o Proelétrica, né, o AutoCAD Illumine. Eu vou ver se eu trago ele aqui, eu consigo. Uma vez eu tentei instalar aqui, mas deu ruim, o firewall achou que o dongle, é um dongle mesmo. E esse dongle, ele é a chave, eu ainda tenho, tá? A chave do programa, e aí tem esse probleminha aí. Mas eu vou tentar instalar ele aqui, tá? Pra gente visualizar aqui e poder é, eu mostrar como que essa ferramenta ela funciona, tá? Então, os cálculos são feitos todos automáticos e essa tarefa aqui, ela é mais uma tarefa administrativa. Você tem um comprador, por exemplo, que vai gerar a partir do programa de projeto a planilha nessa de preços unitários aí, o levantamento. Obviamente, eles para gerar essa planilha, eles precisam da informação dos profissionais, tanto do engenheiro eletricista quanto do eletrotécnico, aí, dependendo se ele tiver à frente desse projeto. Então, são coisas assim pequenas que no contexto geral elas vão corroborar para você fazer uma proposta, né, de acordo com as normas, né, de acordo, por exemplo, com a lei 8.666, que trata sobre é, processos licitatórios aí, né? Como que você, por exemplo, a tomada de preços, o preço, sempre o lance, né, do pregão eletrônico, o preço tem que ser baseado, não tem o pessoal aí, vamos supor, aí, do Tribunal de Contas aí da União, que eles calculam um valor que seria o valor aproximado de um determinado serviço, por exemplo, um projeto de arquitetura, um projeto civil, até um projeto elétrico. Então, eles têm um valor, né, que geralmente, baseado no mercado atualizado, né, esse projeto vai ter esse valor. Então, com esse valor, você pode dar lances um pouco abaixo e um pouco acima dele. Necessariamente, se escolher um valor muito abaixo, vamos supor que o valor fictício é de, sei lá, 1 milhão, mas aí você dá um lance de 100 mil, né? 100 mil é 10 vezes menor que 1 milhão. Então, como que você, né, o Tribunal de Contas da União, né, fez esse cálculo, né, como que você vai garantir um valor 10 vezes menor, né? É complicado. E também a questão se você, não, em vez de então de 1 milhão, eu orço ele em 10 milhões, ou seja, vai ficar um valor muito acima eu esqueci o nome desse valor, eles chamam de, não é valor característico, não. É o, é, o- é o valor que o projeto teria se o Tribunal de Contas, né, com os orçamentos, com os levantamentos médios dos valores desses tipos de serviço, né? Igual que a gente viu aqui na planilha, né? Levantamento em campo, por exemplo, arranjo dos equipamentos elétricos, né? Diagramas multifilares, até diagramas aí, igual a gente viu na UC, na primeira UC desse módulo, primeiro não, na segunda, arranjos de circuitos pneumáticos específicos, né? Circuitos hidráulicos que uma determinada máquina tem, tá? Levantamento,
do local onde vai ser instalado esses equipamentos, diagrama funcional, se tiver, ou seja, de funcionamento da máquina, diagrama lógico, se tiver alguma máquina ou algum sistema que vá utilizar, trifilado quadro de cargas, provavelmente tem, né? Mas tem muito projeto que não utiliza, não. Ele utiliza o básico, que é o unifilar, ele é mais sucinto aí. Então, ó, essas informações aqui eu peguei lá no, não tem esses arquivos aqui do projeto, ó. Aí, ó, projeto 360 elétrico 001 DCD combustível, subestação da área 360, deixa eu até abrir aqui a unifilar da área, né? Então, todas essas informações, ela compõe, e eu me lembro que acho que foi instalações elétricas prediais que a gente assumi a turma aí com vocês. Lembra que eu passei uns documentos padrão aí, de como você elaborar um parecer técnico, um relatório, uma requisição de honorários, né, para o juiz ou para um cliente interessado, né? Então, todos esses documentos têm padrões. Aí lembra que eu mostrei lá, tem que ter o campo de assinatura do profissional, né? Geralmente tem um rodapé e tem o cabeçalho ali desse. Aí, no caso, o cabeçalho desse, ele é semelhante ao cabeçalho de projeto. Vou botar aqui, ó, responsável técnico é o João Alves. Aí você que vai ser o responsável aqui que você é o paradigma, né? Você é a referência você está representando aquele estagiário, né? Que entrou na empresa, né? Ou o profissional júnior, né? E aí, como muitas informações, igual tá falando aqui, são subjetivas, né? As subjetivas eu fui acrescentando, tá? Daí você vai mostrando aqui, colocando, coloca seu nome e tal, vai montando o documento em conformidade. Tudo que é necessário fazer alteração aqui e a menos que você tenha um sistema de gestão que já tem documentos e formulários padrão, né, por exemplo, eu tenho um documento padrão para um estudo de topografia, né, na parte de terraplanagem. Eu tenho um documento padrão para estudos de sondagem da Mega Projetos aí, né? Então, esse padrão você vai seguir e você geralmente tem até uns que eles fazem um PDF em cartório, eu já vi muito isso. Cartório, plano de saúde, é, eles geram um PDF e esse PDF já vem um campo editável. Aí você só digita naquele campo os outros, né? Eles são, vamos dizer assim, os ritos normais aí daquele documento. Então, eu coloquei aqui, ó, que seria interessante você falar sobre a DCD, igual tá falando aqui, né? Já que é uma empresa aí de combustíveis, né? Você faz uma breve descrição dela. Lembrando que são dois transformadores, pelo diagrama unifilar aqui, ó, dois transformadores de 750, tá? Kilovolt ampere. Vamos para o próximo aqui, ó. A DCD combustíveis, está vendo, ó? E-mail não tinha colocado nada aqui. Você coloca, né? Inventa um e-mail, até um telefone aí de contato seu aí lá na empresa. Os documentos de referência, ó, a empresa é a Mega Projetos, né? Que ela está apresentando a proposta e em anexo o, a planilha de preços unitários, tá? Com os encargos. Então, os documentos aí que serão enviados, né? A arquitetura, a planta baixa, os cortes, a fachada, detalhe da subestação, né? Na verdade, você tira do arquitetônico
e gera, a partir daquele arquitetônico, o projeto da subestação em cima dele, tá? Não só desse. É porque lembra que a subestação ela tem vários detalhes da construção da. Por exemplo, aqui, ó, na parte, está vendo esses portões aqui, ó? Eles são os portões que interligam na malha de aterramento aqui, ó, tá vendo? Não, não é esse aqui, não. Esse daqui é quando você tem o transformador, provavelmente a maioria deles é a óleo, né? Então, não só transformador, mas grupo motor gerador, que é um motor a diesel, né? Você tem um local onde o óleo você pode descartar ele de forma, né, seguindo as leis ambientais, né? Pode fazer esse descarte dele, né, do óleo, tanto do tráfego quanto, se for necessário, né? Quanto do óleo lá do cárter, que o grupo motor gerador, ele é um motor a diesel, né? Um motor aí de Scania. E aí o cárter ele é lotado ali de óleo. E aí, dependendo, quando você tem que fazer essa troca, aí já tem que ter na arquitetura construída essa parte aqui para. Aí tá vendo a canaleta, com chapa xadrez e tem. Tá vendo esse desnível? Esse desnível é para o descarte em conformidade com as leis ambientais, tá? Aqui é a gaiola de Faraday. Ó, todo desenho que tem essas bolinhas aqui são os cortes, né? São cortes que são feitos aqui, ó, que é a planta baixa, né? Esses cortes é como se você tivesse voando aqui de drone, né? E você pegasse o drone e parasse na frente do corte aqui, ó, e aí tivesse enxergando de frente a edificação, tá? Então, esse arquitetônico, basicamente, você pega o arquitetônico original e joga a parte elétrica aqui, né? As ferragens do sistema de aterramento. Se tiver SPDA ou ele tiver ligado com outro SPDA, por exemplo, igual ali na Ambev, você tem galpões, você tem as salas lá que é do pessoal de vendas, do pessoal de marketing, de todos que estão lá, segurança do trabalho, e você tem as separações, né, é como se fosse várias casas, né, ou galpões, e todo o SPDL interligado, tá? Então, cada um tem o seu captor, né, captor Franklin ou terminal aéreo, e daí eles descem, né? Tem a descida, vai lá para o aterramento e o aterramento do prédio um, por exemplo, é interligado com o aterramento do prédio 2 para gerar a equipotencialização, tá? Porque aqui, ó, dentro do quadro de distribuição, vai ter uma barra de equipotencialização, até mesmo para funcionar o sistema lá de supressão de surto, tá? Vou mostrando mais aqui. Então, os arquivos, descrição do serviço. Tá vendo que não tem quase nada. Aqui, ó. Professor, de onde o senhor arrancou esse tanto de descrição? Por exemplo, aqui não tem um projeto de distribuição, né, da parte de subestação. Então, projeto de distribuição de força, projeto de iluminação, projeto de aterramento. Isso tudo é o que contempla, tá? Dimensionamento e especificação dos equipamentos e materiais elétricos. O as-built, né, o como construído do elétrico. A RT, que é um documento aí, né, que é no caso de vocês é o TRT, né, que é o termo de registro de responsabilidade técnica. Aprovação junto ao contratante. Como é uma subestação, após a aprovação do contratante, você tem que aprovar na concessionária de energia local, tá? O as-built, a revisão dos documentos conforme o construído
Aí, é igual eu falei, tem vários as-built. Tem as-built do arquitetônico, da parte civil, até de pilares aí, dependendo, se você for fazer um reforço na estrutura, você vai ter que ter o as-built do que já tem na estrutura, que solução que você vai tomar para resolver esse problema. E aí você gera um como construído e depois você gera a solução em cima do como construído. Igual lá, se eu não me engano, acho que foi instalações prediais, que aí a dona Tânia, né, eles fizeram um as-built do elétrico lá, a Natália lá, mas o Gabriel, né, eles fizeram um levantamento, a empresa gerou o arquivo e depois desse as-built, depois de ter feito toda a modificação, fizeram o projeto com a nova distribuição de circuitos lá da casa da dona Tânia, tá? Aí lembra que foi mais ou menos assim. Aqui aí já seria dedicado a DCD combustíveis, tá? Diagrama funcional, diagrama trifilar, unifilar, folha de dados, né? Ou especificação de alguns equipamentos dedicados, ou seja, o equipamento, sei lá, que uma coisa é você ter uma bomba de, por exemplo, de combustíveis, né? O combustível ele tem uma densidade diferente da densidade aí, né? Densidade, chamo de massa específica, né? Da água, né? O combustível ele oxida, né? O combustível não, a água, né? Ela em contato aí com as partes metálicas aí, ela pode oxidar com o tempo, né? Tem o problema da cavitação. Já uma bomba para combustíveis, né? Ela não é água, é um combustível. Então, que tipo de pintura, que tipo de revestimento interno, a parte ali da bomba, né? A bomba é a mesma que a gente utiliza para água, né? Uma bomba Nauger, por exemplo, ou é uma bomba dedicada, uma bomba específica. Vocês estão entendendo? E mesmo não é só você usar essa bomba para fazer o bombeamento do combustível, é utilizar o tem um sistema de comando, né, que vai igual o da ilha lá de abastecimento de um posto de combustíveis e serviços que tem, né? É memorial, memórias de cálculo, né, de iluminação, também tem iluminação de emergência, se for o caso aqui, né? A iluminação tá como iluminação geral, né? Mas pode ter iluminação de emergência. Deixa eu ver o que mais aqui. Mobilização e desmobilização de equipes, né, para elaborar o projeto, participar de reuniões, planejamento do projeto, planta de arranjo dos equipamentos, né, elétricos, que pode ser até específico também, plantas de força, aterramento, SPDA, iluminação e tomadas, né? Ah, aqui, ó, nas premissas, o que que eu coloquei aqui, ó, incluir nas premissas, né, para elaborar o projeto, ó, conforme o memorial descritivo, tá? E aqui, ó, até o item 5.4, então, ó, limitado a, isso aqui é texto padrão, tá vendo? Ó, texto padrão. Até 5.4, ó, está o projeto, escopo está limitado a subestação SE360 e os equipamentos locados no interior dela, né? Não sendo previstos interligações ou alimentações externas, né? Ou seja, a outra fonte de energia ou até outra unidade, né? Da DCD ou de qualquer outro cliente. Os projetos relacionados às disciplinas da parte civil, né? Instrumentação mecânica do empreendimento, né? Como serviço de escavar, reaterro, concretagem, né? Até terraplanagem pode ser que esteja, né? Sistema de drenagem,
que são as quedas, né? Para você, parte de drenagem, você faz um projeto que você mostra os níveis, né? Para na hora, por exemplo, que a água da chuva cair, ela cai, né? Ela vai cair, dependendo da parte que ela cai, ela vai sempre escorrer, aí você vai diminuindo o nível, né? Para ela escorrer, para você liberar para voltar para a empresa, né, de estação, para a estação de tratamento de água, né, para fazer a limpeza aí dessa água. Pode até ter um sistema ali de drenagem para descarte, como é a subestação de um complexo de combustíveis aí, né? Vocês têm a tancagem, né? Que são aqueles tanques imensos, onde você coloca os derivados do petróleo, né? E a parte que depois que você passa pela coluna de fracionamento, né? Você vai separando, né? A parte, o que que é piche, o que que é naftil e por aí vai, né? Ó, os documentos de projeto deverão ser enviados a Mega Projetos, né? E a DCD através de e-mail ou sistema de gestão de documentos, né? Igual aqui, nós temos um sistema de gestão aí na parte de documentos escolares, o SIG, né? E daí o pessoal acessa, alimenta esse sistema, né? E todos que trabalham na parte aí, né, de incluir alunos, verificar as notas, até para fazer os chamados conselhos de classe, né? Tem acesso a esse sistema e aí pode carregar, inclusive, esses documentos. Não está previsto, ou seja, não faz parte do escopo, né? Levantamento de campo para realizar as build, devendo a DCD providenciar os documentos impressos com as marcas de campo indicando alterações no projeto de montagem. Cabe à Mega atualizar o documento do projeto com base nas informações passadas pela DCD. O que ele está querendo dizer aqui, né, que eu tô, querendo dizer, é que nesse caso aqui, a Mega Projeto, ela não vai lá fazer nenhuma ou sondagem, né, ou melhor dizendo, um estudo topográfico, né, ver os azimutes lá, ela simplesmente vai receber, né, por e-mail as plantas, né, da própria DCD Combustíveis, ou seja, ela não é responsável por gerar nenhum arquitetônico. Provavelmente a Mega Projeto ou ela já tem, se ele tem projetos novos, esses projetos eles são feitos aí por um escritório de arquitetura, aí, por exemplo, tá? E aí eles fazem, entregam a Mega Projeto e a Mega Projeto depois passa. Foi o que aconteceu uma vez quando eu fui fazer um serviço no escritório que eu trabalhava, né? De levantamento dos circuitos lá da Jaime Câmara, tá? Aí a gente fez esse levantamento e fiquei lá mais, ó, fiquei um tempão lá fazendo levantamento em cada área ali da Jaime Câmara e depois a gente fez a avaliação dos cálculos, né, para descobrir qual que é a potência de cada quadro, né, para poder estimar a carga. A gente sabia que a carga total, né, vamos dizer assim, tinha três transformadores de 500, né, ou seja, tinha 1.500. Mas será que esse levantamento ele foi feito, pessoal, por exemplo, para saber se aqueles 1.500 eles eram suficientes e sendo suficientes, eles estavam de forma correta sendo aplicados na instalação. Como assim de forma correta? Por exemplo, você pode ter três transformadores de 500, ou seja, tendo 1.500 kVA, e aí vamos supor que você coloca 1.000 na fase A, né? 250, né, na fase B e 250 na fase C, ou seja, você tem a fase A supercarregada, né, quatro vezes mais do que tem a fase B e a fase C, e isso não é bom, tá? O ideal é que
Se a gente fosse dividir por 3, não vai dar um número exato, tá? E mesmo porque cada equipamento, principalmente se for monofásico, tem potências diferentes. Cada sistema, né, funciona igual a iluminação, geralmente só funciona de noite, e tal. Aí se for um galpão fechado, né, às vezes você tem que ter essa iluminação ligada o tempo inteiro, se for uma câmara fria aí, né? Então, ó, 1.500 dividido por 3 fases, né? Então você teria que. Ah, não precisava nem fazer a conta aqui, né? Então você precisaria por fase ter 500 kVA. O problema disso é que são transformadores, é uma mesma subestação, só que são transformadores separados e eles são unidos no mesmo barramento, tá? Igual tá aqui, ó. Eles vão compartilhar, ó, tá vendo a DCD aqui, ó, os dois de 750 aqui, né? Eles vão compartilhar o mesmo barramento e aí cabe em cada um desses circuitos, ó, bombas um, a parte de tanque, né, de combustível, utilidades, tudo esses aqui, eles serem igualmente distribuídos e ter uma carga muito próxima para fase A, fase B e fase C de ambos os transformadores, tá? E ter o equilíbrio, que aí seria, o ideal seria 500 para cada fase aí. Ah, deixa eu ver aqui. Aqui são as exclusões, aí você tem algumas aqui tá vendo essa segunda aba aqui, ó, exclusões. Você tem aqui as exclusões, né? É, olha, o RASOP, que são estudo relacionado à segurança do trabalho, assistência na montagem, é só projeto, tá? Nada de montagem em campo, nem levantamento em campo. Estudos listados na LDP aqui, esse LDP eu não me lembro o que que é isso. Análise de consistência, né? Então isso aqui não está excluído. E, por exemplo, aqui, ó, tudo que está excluído aqui, ó, não vai contemplar o valor do projeto, ó. Alimentação de cargas supridas por outra subestação, que é a PN 360, que faz parte, né? Localizar, que é aí fora da subestação 360, né? Alimentação de transformadores de força é um A e B, né? De outra, que se eu não me engano, lá na descrição tem outros, mas o do projeto são só esses dois de 750, tá? Análise de consistência que a gente viu aqui na parte de exclusões aqui, ó. Então, você está vendo que eu peguei todos os itens aqui, ó. Treinamento, por exemplo, o funcionário que vai montar lá, ele vai fazer um trabalho em altura, tá? E o NR35 dele está vencido. Não é responsabilidade da Mega Projeto, é responsabilidade da DCD Combustíveis, né? E se for, ainda que seja um funcionário terceirizado, não é problema da Mega Projeto, ela só está lá para fazer projeto, tá? Receber o arquivo que outros fizeram para DCD Combustível, fazer o projeto lá no Revit, né, elétrico, ou Proelétrica, ou Cadproj da vida aí, né, e entregar para DCD Combustível. Pronto. Treinamento de funcionário, requisição de material elétrico. Eles precisam de tantos materiais elétricos. Não, a gente só está assinando projeto, tá? Prontuário, no caso é prontuário das instalações elétricas, manuais de operação da máquina, não, isso é coisa do fabricante. Ele não tem nada a ver com isso, tá bom? O que mais? Ó, cronograma de execução. Coloquei aqui, ó, em 3 meses. Isso aqui eu arbitrei, tá? Lembra que tem informações subjetivas, né?
Eu chutei, uns 3 meses, mais ou menos. Mas você pode até colocar mais, tá? Ao prazo, e que é só projeto, né? Mesmo que sejam vários projetos, né? Elétrico, SPDA, sinalização de emergência, por exemplo, tá? É, eu arbitrei foram 3 meses, pode ser mais, tá? Valores, que eu deixei em branco, né? Porque eu fiz esse documento de forma genérica aqui, mas aí você vem e coloca o valor que saiu no seu. No caso, o meu aqui, ó, deu o total aí de R$ 3.838,89, tá? Então você coloca esse valor aqui. O que mais? A validade, eu coloquei aqui, ó, 30 dias, né? Mas aí depende da empresa, depende do tipo de contrato, né? Tem contrato que tem a validade maior, tem contrato que tem a validade menor, né? A proposta. Eu já vi muitos que tem 10 dias, tá? 10 dias, depois de 10 dias, né? Ou de 30 que é esse caso aqui, né? Eu deixei um prazo um pouco maior aí. Depois desse prazo aqui, aí vai ter que fazer um novo estudo, uma nova proposta. Tem muitos que falam, não tem como melhorar esse preço aí, não. Aquela história, tem como fazer o menos aí, tá? Que mais? Eu retirei, tá? Os que não tem aqui, ó. Esse aqui, ó, para o parecer técnico foi considerado, não tem parecer, né? O recebimento de 3 propostas de fornecedores no máximo. Ele está falando fornecedor de materiais elétricos aí. Se fosse como ele é particular, não é de um órgão público, né? Pelo menos não falou nada, né? Eu tô assumindo que não seja o caso, né? Então eu tirei essa parte aqui dos 3 fornecedores. Os anexos, né? Incluir anexos, por exemplo, a planilha de preço unitário, né? Anexo 1, a planilha de preço unitário. Essa daqui. Se tiver mais outro, por isso que eu coloquei essa ressalva aqui. Se tiver mais outro anexo, por exemplo, um memorial descritivo de uma máquina em específico, que é de responsabilidade, por exemplo, da Mega Combustível, você vai colocar, tá? Por isso que eu coloquei em verde aqui, né? Então, como só tem a planilha de preço unitário, de boa. Aí você finaliza aqui ó, na expectativa de termo, isso aqui é padrão, deixei ele, né? Você vai deixar aí. E aqui você coloca os contatos aí, cria aí contatos fictícios aí. É aquela história, né? Até tava conversando aqui com um analista, né? Ele também ministra aulas, e falando do método dele de aprender, né, ele consegue mais aprender fazendo, né? Recebendo uma instrução aí breve, mas fazendo as tarefas do que só assistindo aula, por exemplo, né? Então, por isso que é importante, ó, você ter seu caderno aqui, ó, tem o seu caderno, a sua caneta, o seu lápis aí, ó, vai assistindo a aula, vai anotando coisas, vai escrevendo. Se tiver cálculo, vá calculando, porque aí você aprende a matéria melhor. Esse negócio de fixar a matéria parece até mais que parece que por osmose, né? A matéria vai entrando aí na sua pele aí, né? Aí eu acho meio esquisito esse fixar a matéria, né? Fixar também a gente pode entender como decorar, né? Mas é melhor para você entender, tá? Tem coisas, regras específicas aí que a gente decora, né? E às vezes a gente, de tanto utilizá-las, né? Ou seja, utilizar na prática, a gente acaba entendendo que tem que utilizar tal lei, né? Tal regra, tal documento técnico de referência, né? Não é o caso que, na maioria aí, dos circuitos de utilização, como eles são de baixa tensão, né? A gente utiliza amplamente, né? Seja no predial, no industrial, no comercial, a gente utiliza amplamente a NBR 5410, né? Já se for uma subestação específica aí e tal, circuito de média tensão, aí a gente lança a mão também da NBR 14039.
Se for um SPDA, né? A gente pega o conhecimento lá da 5410 mais o da específica, que são 4 volumes, né? Da NBR 5419, que fala do SPDA, né? Do Sistema Completo, Captação, Descida e Aterramento, né? Então é isso, pessoal. Aí eu deixei, inclusive o professor do presencial, ele tem esse documento de referência, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá? Gravação.